TV Cultura Ouro Fino. Apresenta Jornal da Cidade. Hotéis da cidade ficam vazios durante o feriado. Padre Edson fala sobre a Sexta-feira Santa. Essas e outras notícias, a partir de agora, na edição do Jornal da Cidade desta sexta-feira que está começando. Boa noite. O feriado da Semana Santa não conseguiu lotar os hotéis da cidade. Mesmo com a chegada de muitos turistas na cidade, os hotéis continuam vazios. E os proprietários dizem que é a segunda crise financeira que atravessamos no país. Para muitos donos de hotéis e pousadas, o grande problema encontrado pelos turistas é a falta de dinheiro. Grande parte das pessoas que visitam a cidade procuram se alojar em casas de amigos e parentes. Segundo o funcionário deste hotel, a queda da procura em relação ao ano passado caiu quase 100%. A diária de um hotel aqui em Ouro Fino varia de 12 a 20 reais. Já uma pousada com conforto e comodidade, a diária não sai por menos de 78 reais. Ainda existe a opção de pacote para 5 pessoas, de sexta a domingo, que sai a 126 reais. Como que estava o ano passado a reserva nessa época? O ano passado estava 2 horas da tarde, não tinha vaga mais. Hoje o movimento caiu bem. Quantas reservas você tem hoje, mais ou menos? As 2 reservas, mais ou menos. E normalmente nessa época o hotel fica lotado? Hoje? Normalmente. Não. É 5, 6 pessoas, geralmente, que posam aqui. Tradição e fé reúnem milhares de pessoas na Igreja Matriz para assistirem ao Lava-Pés. Ontem, quinta-feira santa, foi celebrada a missa do Lava-Pés. Aqui em Ouro Fino, houve a missa para as crianças às 4 horas da tarde. As crianças lotaram a igreja matriz. Quase todas faziam parte da catequese. 12 alunos foram escolhidos para representarem os apóstolos da Santa Ceia. A missa foi celebrada pelo Padre Edson, que contou com a presença de um coral das crianças do educandário. Durante toda a missa, as crianças fizeram coreografias nos cânticos. Às 7 horas da noite foi celebrada a missa do Lava-Pés para o público em geral. 12 jovens também fizeram parte da missa, representando os apóstolos. Milhares de fiéis acompanharam a missa, que depois de encerrada acompanharam também a procissão do Santíssimo, que percorreu toda a igreja, chegando até ao sacrário, onde os fiéis da cidade inteira fizeram a vigília do corpo de Cristo até hoje, à 1 hora da tarde. O Padre Edson está em nossos estúdios e nos fala um pouco sobre a Sexta-feira Santa. O Padre Edson é vigário da cidade de Ouro Fino. Ele vai nos explicar um pouco sobre a Semana Santa, em especial sexta e sábado. O que representa a Sexta-feira Santa para a igreja e para o cristão? A Sexta-feira Santa, para a gente entender este acontecimento histórico na vida da igreja, nós temos que voltar um pouco desde o início da Semana Santa. No domingo que passou, nós tivemos a oportunidade de fazer memória da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus, aquele que anunciou o Evangelho, aquele que veio para proclamar a boa nova a todos os homens. E nessa dimensão, na medida em que ele foi proclamando, anunciando o plano, o projeto de Deus, foi a missão do próprio Cristo, e hoje a gente percebe que é a missão da igreja, muitas pessoas não aceitaram dentro daquilo que Jesus estava ensinando, a sua plataforma, como nós percebemos isso no Evangelho de São Lucas, lá no início, falando da missão de evangelizar do próprio Cristo. E nesse sentido, os escribas, que eram os entendidos da lei, que conheciam a lei de Moisés, que conheciam a própria escritura em si do Antigo Testamento, e por outro lado os fariseus, que era assim um grupo religioso muito influente no tempo de Jesus, cerca de 6.000 fariseus. Estas pessoas, não entendendo o plano, o projeto do Pai manifestado na pessoa de Jesus, o que eles fizeram? Vamos acabar com este homem, Jesus Cristo. E nesse sentido, eles acabaram crucificando o próprio Cristo dentro de uma
concepção da própria época, que era um criminoso, uma pessoa que não vivia de acordo com as normas, seja lá do tempo do próprio Cristo. E por outro lado, Jesus acabou morrendo. E hoje, Sexta-feira Santa, a igreja está celebrando, fazendo memória da morte de Jesus Cristo. A igreja, quando ela celebra um acontecimento, hoje nós estamos celebrando a morte de Jesus, ela não quer apenas lembrar um fato histórico que aconteceu há 2000 anos atrás. Ela quer fazer que este fato passe a ter na vida do cristão uma transformação de vida. Daí sim, o Evangelho passa a ganhar o sentido de boa nova. E por outro lado, lembrando da morte de Jesus, significa que nós devemos também entrar numa grande dimensão. Muitas vezes nós analisamos a vida das pessoas. As pessoas nascem, crescem e morrem. Por outro lado, a gente percebe as plantas, nascem, crescem e morrem. E percebendo a morte de Jesus, que foi um fato histórico, também um acontecimento de fé, nós devemos aí mudar esta dimensão. O cristão batizado, aquele que acredita em Jesus, não é aquele que nasce para morrer, mas é aquele que morre para ressuscitar. Hoje, dia de silêncio, hoje, dia de respeito, lembrando a morte de Jesus, também devemos lembrar as estruturas pecaminosas que vamos criando dentro da nossa vida, dentro da nossa existência. Morte, nós sabemos, os pensadores da antiguidade, também os pensadores atuais, eles dizem que é o cessar do ser, lembra a fragilidade humana, a impotência do próprio homem. E por outro lado, lembrando em relação ao próprio Cristo, devemos lembrar que devemos, celebrando hoje a morte de Jesus, romper todas estas estruturas pecaminosas no nosso coração e assim a gente celebrar a Páscoa do Senhor Jesus. Então a morte para a igreja do próprio Cristo significa que devemos romper todas essas estruturas pecaminosas para viver e celebrar a ressurreição de Jesus. Chega ao final mais uma edição do Jornal da Cidade, que volta na segunda-feira às 7h30 da noite, logo após o Castelo Rá-Tim-Bum. Queremos desejar a todos um excelente final de semana e boa Páscoa. Boa noite.